pensamentos de um ser pensante, você é uma minhoca. Olá, pessoal. Retornamos. Estou uma aguinha aqui. Um assunto relativamente fácil, mas de alta relevância, né? Porque será muito importante para quem estuda a tabela periódica, ligações químicas, forças intermoleculares e até reações orgânicas. Às vezes a gente precisa de tabela periódica. Então, o que nós vamos começar aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Lá, deixa eu voltar lá. Bom, tá aqui. Vamos ver o que eu consigo aqui. Bom, nós estamos vendo nitidamente que a tabela periódica começou na mão de alguns cientistas, e esses cientistas, eles começaram a organizar os elementos de acordo com algumas semelhanças. Então, teve todas as ideias. Teve gente que quis organizar a tabela periódica como se fosse Dó, Ré, Mi, como se fosse as letras musicais. Tem aqueles que fez tríade, desenhou um parafuso para organizar a tabela periódica. Porém, o cara que é considerado o patrono, né? Ou seja, o pai da tabela periódica é o Mendeleev. Foi o primeiro, então, que a gente pode dizer que fez a tabela periódica. E ele que, então, fez o quê? Organizou a tabela em filas horizontais. A gente sabe que são um total de 7 linhas, né? Que são as horizontais. E também as colunas. As colunas, os elementos estão organizados em filas e colunas, que tem um total de 18. Então, a gente tem 18 colunas e 7 linhas, né? Sendo assim, vem a questão. O Mendeleev cometeu algum erro quando ele montou a tabela periódica? Ele cometeu, sim. Então, se alguém perguntar no vestibular qual foi o erro cometido na tabela de Mendeleev, foi que ele utilizou as massas atômicas para organizar os elementos. Só que o que ele não levou em consideração é que existe isóbaros
elementos diferentes com a mesma massa. A massa não pode ser utilizada para identificar um elemento. Por quê? Porque eu posso ter elementos diferentes com a mesma massa, né? Sendo assim, tá lá a tabela, essa tabela aqui. Ele fez lá os grupos, as linhas, e você vai ver que ficou buracos. Por que ficou buracos? Que na época do Mendeleev só havia conhecimento de 63 elementos. Então, tinha elemento que simplesmente não era conhecido ainda. Então, ele deixou buraquinhos e disse que um dia alguém ia achar um elemento que teria que colocar naquela posição da tabela periódica. Bem inteligente o cara, né? Bom, mas quem deu aquela lapidada foi o Moselli. Moselli foi morto durante a Primeira Guerra Mundial, né? Ele foi para a guerra e morreu no campo de batalha. Mas foi ele, então, que disse o seguinte: olha, a identificação de um elemento não é feita, a identificação de um elemento não pode ser feita pela massa atômica. O que identifica o elemento é a carga nuclear. Mas o que eu tenho no núcleo? Prótons e nêutrons. Mas nêutron não tem carga. Então, quem tem carga nuclear é os prótons. E a gente sabe que o número de prótons pode ser chamado apenas de número atômico, certo? Então, eu não tenho dois elementos diferentes com o mesmo número atômico. Se eu tenho elementos com número atômico diferentes, então é porque eles são diferentes. Agora, se eu pego dois átomos com o mesmo número atômico, então são dois átomos do mesmo elemento. Então, ele demonstrou o quê? Que a carga nuclear, ou seja, o número de prótons, o número atômico, é o que identifica um elemento. E aí ele disse, então, bom, sendo assim, né? Sendo assim, a melhor maneira de organizar os elementos é em ordem crescente de seus números atômicos. Eu perdi a conta das vezes que eu já vi isso no vestibular das mais diversas formas. Mas a tabela periódica é colocada em ordem crescente número atômico. Às vezes ele cria uma questão e diz assim, olha, o elemento consecutivo. Bom, o que eu espero de um elemento consecutivo? Que vem depois. O que eu espero dele? Eu espero, por exemplo, se o número atômico do primeiro é 1, o número atômico do próximo, né, do consecutivo, é 2. Depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e assim vai, né? Então, os elementos estão colocados em ordem crescente do quê? De número atômico. Mas o que ele percebia? Que quando, por exemplo, está aqui o lítio na família 1A, o lítio. Quando termina lá, termina no neônio, e aí você vai começar uma nova linha, você vai perceber que aí vem quem? Vem o sódio. E o que o sódio tem de interessante? Ele tem as mesmas propriedades do nosso amigo lítio. Aí termina a terceira linha lá no argônio. Quando eu vou começar a quarta linha vem o potássio. E o potássio, então, tem as mesmas características do sódio, do lítio. E assim, a gente vê uma repetição, né? Uma repetição ao final de cada período. Bom, vamos imaginar o seguinte, então. Aqui você vai observar. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Isso. Vamos pegar primeiro as linhas horizontais. Essas linhas horizontais, elas vão mostrar para a gente, que são no total 7, né? Que elas vão ser chamadas de períodos, mas também pode ser chamado de séries, períodos ou séries. Então, tá lá. Primeiro período, tem quantos elementos? 2, o hidrogênio e o hélio. Segundo período, tem quantos elementos? 8, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. O terceiro período também tem 8. Já o quarto período tem 18 elementos. E importante isso, só tem elemento de transição a partir do quarto período. Só tem família B a partir do quarto período, certo?
Aí o quinto período também tem 18 elementos. Aí você vai ver que o sexto período já tem 32 elementos, porque você tem que contar esses que estão aqui do lado de fora, tá? Além dos que estão aqui no quarto período, vocês têm que contar esses daqui, ó. Essa linha aqui, que pode ser chamada de série dos... Como o primeiro elemento da série é lantânio, a gente diz então que é a série dos lantanídeos, certo? E essa segunda série, então, que está no sétimo período, vai ser a série dos actinídeos. Actinídeos. Porque o primeiro elemento é o actínio, tá? Mas eu quero lembrar que todos os elementos que estão aqui, ó, pertencem a essa posição. E todos os elementos que estão aqui pertencem a essa posição. Certo? Bom, dito isso, vamos lá. Gente, eu vou postar os slides também, além da videoaula, eu vou postar os slides lá para vocês, tá? Na plataforma. Farei isso ainda hoje. Bom, vamos lá. O que eu sei quando eu falo que o elemento está no quarto período, por exemplo? O que o período vai ajudar a gente a identificar? A quantidade de níveis, a quantidade de camadas. Então, os elementos do quarto período, todos eles têm um total de 4 camadas. Todos eles vão ter a camada K, a camada L, a camada M e a camada N, que seria a camada de valência. Potássio, cálcio, escândio, ferro, zinco, bromo, criptônio, todos os 18 elementos do quarto período vão ter 4 camadas. Então, não esqueça, o período indica o número de camadas. Então, se eu pegar o césio está no sexto período, vai ter 6 camadas, certo? E assim por diante. Bom, agora você vai ver que os exercícios têm uma fala muito comum nas questões, que é, olha, esses dois elementos têm propriedades semelhantes. O que ele quis dizer quando ele falou? O que é para você pensar na hora? Bom, se esses dois elementos têm propriedades semelhantes, então isso significa que eles são da mesma família. Elementos da mesma família possuem propriedades semelhantes. Então, os elementos da família 1A, eles têm propriedades semelhantes, e assim por diante. Um total, então, de colunas verticais são 18 colunas verticais, certo? As colunas verticais são chamadas de famílias ou grupos, porque a família é um grupo, né? Então, por exemplo, a sua família, vocês têm semelhanças, né? Principalmente semelhanças genéticas. Então, o grupo de vocês, que é a família de vocês, são semelhantes. As famílias são divididas, então, em duas partes. As famílias A e as famílias B. A família A, ou melhor, as famílias A, é num total de 8 famílias. Então, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Mas como é que são chamados os elementos de famílias A? São chamados de elementos representativos. Por quê? Porque ele representa, esses elementos, a maior parte da substância encontrada no nosso planeta. Então, 99,9% da substância que existe na Terra no nosso planeta, é formado de elementos de família A. Então, são elementos representativos. Mas, na prática, como é que eu faço para descobrir que esse elemento é da família A? Então, o cara te dá o número atômico. Você faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2. E aí você vai olhar como é que termina a distribuição eletrônica. A última coisa que você escreveu é o subnível mais energético. Se esse subnível mais energético terminar em S ou terminar em P, você sabe que trata-se de um elemento de família A.
Ah, Junior, terminou em 3S1. Ah, é família A. Ah, terminou em 4P5. É família A. Terminou em S ou P, é família A. Certo? Agora, vamos imaginar. E se... Aqui, acho que é esse aqui. Deixa eu ver. E se terminar em D ou F? Bom, se o subnível mais energético, aquele que está no final da distribuição eletrônica, terminar em D ou F, aí você sabe que é uma família B, e a família B é chamada de elementos de transição, tá? Fica bem no meio, transita de uma característica para outra, ok? Vamos lá, então. Agora, eu peguei aqui 8 elementos de família A. Peguei aqui todos do segundo período, tá? Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Então, peguei esses 8 elementos, certo? Coloquei os seus respectivos números atômicos, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está na sequência, né? Ordem crescente de número atômico. E fiz a distribuição eletrônica. Já destaquei aqui a camada de valência de cada um deles. O lítio termina em 2S1, o berílio 2S2, o boro 2S2, 2P1 e vai lá até o neônio 2S2, 2P6. Ok? Bom, como é que terminou? Terminou em S. Se terminou em S, é família A. Certo? Aqui também terminou em S, família A, terminou em P, 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 família A. Ok? Bom, agora nós vamos ver quantos elétrons tem na camada de valência, certo? A camada de valência é a última, né? Aqui eu estou vendo um elétron. Se é um elétron, então vai ser da família 1A. Aqui nós temos 2 elétrons na camada de valência, então família 2A. Somando os elétrons da camada de valência, aqui dá 3, então família 3A. Aqui vai dar 4, família 4A, 5, família 5A, 6, família 6A, 7, família 7A, 8, família 8A. Nós vamos ter uma exceção aqui na 8A, que é o hélio, mas já eu falo dele. As famílias também podem ser chamadas podemos chamar de grupos, certo? Então, a família 1A, grupo 1, 2A, grupo 2, 3A, grupo 13, que é a 13ª coluna, né? 4A, grupo 14, 5A, grupo 15, 6A, grupo 16, 7A, grupo 17, 8A, grupo 18 ou 0. Esse 0 que você está vendo aqui, ele significa que ele tem 0 de reatividade. 0 de reatividade. Não é um elemento, isso não são elementos reativos. Bom, você está vendo que eu usei aqui a letra N. O que é o N? O N é o número da camada de valência, ou seja, o número do período. Então, eu sei que todos os elementos da família 1A terminam em S1, certo? Então, o que eu estou esperando? Olha aqui, que o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, né? Todos vão terminar em S1. Mas vamos pegar aqui o potássio. O potássio está no 4º período. Então, ele tem 4 camadas. Então, o potássio vai terminar em 4S1. Mas se eu estivesse pegando o frâncio, que está no 7º, que está no período 7, ele tem 7 camadas, e eu sei, então, que o frâncio vai terminar em 7S1. Mas, e se eu pegasse o bário? O bário está no 6º período. Então, ele vai terminar o bário em 6, o quê? Em 6S2, certo? Aqui, então, você está vendo que vai terminar em P1, P2, P3, P4, P5, P6
com exceção do hélio, né? O hélio, por que o hélio é exceção? O número atômico do hélio é 2. Então, ele tem apenas distribuição eletrônica 1s2. Apesar de não terminar em... Ele só está com 2 elétrons na camada de valência, ele tem as mesmas propriedades dos outros gases nobres, né? É um gás, é inerte, não reage e assim por diante. Esses elementos que estão aqui no meio, que vai do grupo 3 até o grupo 12, começa no escândio, aqui no quarto período. O escândio, então, é o primeiro elemento de transição da tabela periódica. Vai até aqui o zinco, né? Isso no quarto período. Você vai observar que eles são chamados de metais de transição externos. Os metais de transição externo termina a distribuição eletrônica em D. Termina a distribuição eletrônica em D. Tá? Então, aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Certo? Por que esses elementos de fora é chamado de metais de transição internos se eles forem escritos do lado de fora? É para você não esquecer que, apesar deles estarem aqui do lado de fora, eles pertencem a essas posições, né? Então, esse daqui, ó, a série dos lantanídeos, é aqui que ele está, todos os 14 elementos. E aqui, no quadradinho de baixo aqui, está a série dos actinídeos, certo? A série dos actinídeos. Tudo bem? E aí vai de F1 até F14, tá bom? De F1 até F14, tá? Eles são colocados aqui para fora, porque se eles estivessem aqui, eles teriam empurrado os outros elementos para frente, e aí a gente não iria ver repetir as propriedades semelhantes. Então, por uma questão de manter esse rigor das propriedades semelhantes, né, da periodicidade, a repetição dessas características semelhantes, é que eles foram colocados do lado de fora, tá? Então, os internos vão terminar a sua distribuição eletrônica em F, tá? Bom, vamos ver isso de uma forma mais prática. Então, veja só. Eu peguei aqui o elemento sódio, aí o cara fornece para você o número atômico. O que você faz com isso? A distribuição eletrônica. Então, lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, totalizando 11 elétrons. Aqui está a camada de valência. Então, ao ver que a camada de valência é a camada 3, eu concluo, então, que ele está no terceiro período, ou seja, na terceira linha. E tem 3 camadas. A hora que eu vejo que ele terminou em S, eu já sei que quando termina em S é de família A. E como tem apenas um elétron na camada de valência, eu vou dizer, então, que ele é da família 1A. Certo? Ou posso dizer também grupo 1. Vamos pegar o enxofre. O que foi dado? O número atômico, 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Bom, eu sei que tem 3 camadas. Bom, se eu sei que tem 3 camadas, ou 3 níveis de energia, eu cheguei à conclusão, então, que está no terceiro período. No terceiro período, ok? Agora, como terminou em P, eu sei que é de uma família A. Se terminou em P, é de família A. Para saber qual o número da família, você soma os elétrons da camada de valência. 2 com mais 4, 6. Então, encontra-se na família 6A. 6A, ou como eu disse, grupo 16. Ok? Mas, Júnior, localizar elemento de família A é só olhar a camada de valência? A camada de valência vai dizer o período e a família que ele está, certo? Mas se for de transição, como é que a gente faz? Olha lá, eu peguei um elemento aqui de transição, o titânio, o segundo elemento de transição. O número atômico dele está aqui, 22. Configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Nos metais de transição,
ou seja, os elementos de famílias B, você tem que pegar e olhar a camada de valência, mas você também tem que olhar o subnível mais energético. Aqui você percebe que a camada de valência ela está antes do subnível mais energético. A distribuição eletrônica é feita em ordem crescente de energia. Às vezes, a camada de valência não será a camada mais energética, né? Porque aqui o pedacinho S não vai conseguir ter mais energia do que o pedaço D. Então, mas vai lá, peguei esses dois pedaços. A camada de valência permitirá para a gente descobrir o período. Se esse elemento titânio tem 4 camadas, então ele está no 4º período. Beleza? Tudo certinho. Bom, agora, vamos lá. Peguei o subnível mais energético. Vi que terminou em D. No momento que terminou em D, eu cheguei à conclusão que trata-se, então, de um metal de transição externo. Lembra, ele é externo, mas está no corpo principal da tabela. Por que eu sei disso? Porque terminou em D. Mas, para você descobrir em que grupo, em que família o elemento está, quando é de transição, você tem que somar os elétrons da camada de valência mais os elétrons do subnível mais energético. Ou seja, eu vou ter que somar os elétrons que estão na camada de valência mais os elétrons que estão no subnível mais energético. Então, lá, 2 com mais 2, eu vou ter aqui um total de 4 elétrons. Se é 4 elétrons, ele está no grupo 4, né? Eu posso voltar aqui rapidinho. Olha onde que o titânio vai estar. Ele vai estar aqui, ó. Tá vendo? Ele está no 4º período, né? E no grupo 4, ou que dá na mesma dizer 4B, né? Ok? Então, voltamos lá. Veja só, gente. Nós vimos... Deixa eu pegar uma borracha aqui. Vamos apagar aqui. Deixa eu apagar aqui também. Nós vimos que as famílias, elas podem ter nomes, né? Elas podem ter nomes. Vamos começar aqui, então. A família 1A ou grupo 1 são os metais alcalinos. São todos metais, com exceção do hidrogênio, que por ter número atômico 1, ele tem que ser colocado lá no início da tabela. Mas o hidrogênio não é um metal, nem tem propriedades metálicas. Então, o fato dele estar lá na família 1A é apenas pelo motivo dele ser um elemento de número atômico 1, tem que colocar ele no começo. Mas quem é metal de transição? O lítio, né? O sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, certo? Por que chama alcalino, né? Por que chama alcalino? Porque eles são encontrados nas cinzas, né? E cinzas no latim é alcali. Aqui, os da família 2A, berílio, magnésio, cálcio, né? Estrôncio, bário e rádio, eles são chamados de metais alcalinos terrosos, né? E todas as famílias B são chamadas de famílias de metais de transição. Já a família 3A, ou grupo 13, vai receber o nome do primeiro elemento da família, que é o boro. Aqui o primeiro elemento da família, família do carbono. Aqui na 5A, ou grupo 15, família do nitrogênio, primeiro elemento. Já a família 6A, importante não esquecer isso, tá? É básico, mas a gente vive esquecendo. O grupo 16 chama-se calcogênios. Então, quem são os calcogênios? Os elementos da família 6A. O oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, os 7 porquinhos. Por que chama calcogênio? Porque são aqueles que formam sais, né? Formam sais. Vamos para os halogênios, né? Os halogênios é a família 7A, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. São os mais importantes. São formadores de sais. Os calcogênios são formadores também de minérios, né?
E os gases nobres, bom, são todos gases, mas por ser nobre, nobreza é sinônimo de ser inerte, de ter dificuldade de reagir, né? Dificuldade de reagir. Tudo bem? Lembrando, né, que na família 8A, a gente tem o hélio, né, repetindo aqui, que como tem distribuição eletrônica 1s2, ele vai ter apenas 2 elétrons na camada de valência. Ó, fica ligado agora no primeiro exercício. Você vê que eu destaquei em vermelho, esse exercício, gente, está lá na página 48, o setor é 3, tá? O livro é 2, é o exercício número 1 da atividade de sala. Bom, é um exercício bem recente do Enem, né, 2018, e fala de 2 elementos aqui. O que tem número atômico 41 e o que tem número atômico 73. Bom, quem é que tem número atômico 41? O nióbio, certo? Você vê que vem aí da mitologia grega o nome dele. E o tântalo, né? E vem aqui em vermelho dito assim, ó. Na verdade, eu que coloquei em vermelho. O elemento químico de número atômico 41, que é o nióbio, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas, esse tão parecidos aqui, ele quis dizer que tem propriedades semelhantes. No momento que ele diz que tem propriedades semelhantes, eu não fico com dúvida. Se é propriedade semelhante, significa que o elemento, os 2 elementos pertencem à mesma família. É o comando. É o comando. Isso é importante. Elementos de mesma família têm propriedades semelhantes. Aí, para não ficar muito na cara, porque os caras que fazem as questões sabem que a gente bate muito nisso. Então, em vez de ele colocar semelhantes, ele colocou tão parecidas, né? Mas, está lá, alternativa C, pertencerão, né, ao mesmo grupo na tabela periódica. Lembra? Grupo é a mesma coisa de família. É a mesma coisa de família. Certo? Bom, aqui eu peguei o nióbio, fiz a distribuição eletrônica dele só para você ter uma noção, né? Ó, tem uma série de coisas que a gente consegue ver. Ele tem 5 camadas, então ele está no 5º período. Ó, pode ver que ele está no 5º período da tabela periódica, certo? Está lá, ó, no 5º período, certo? Como ele termina em D, a gente sabe que ele é metal de transição externo. E aí, para saber a família que ele está, você tem que somar os elétrons. Na família A não precisa disso. Na família A é só ver os elétrons da camada de valência. Mas nas famílias B, de transição, você precisa somar os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. 5s2 é a camada de valência. 4d3 é o subnível mais energético. 2 com 3 vai dar 5, então pertence ao grupo 5 da tabela. Então tá lá, grupo 5 da tabela, ou que dá na mesma dizer que está na família 5B. Certo? Bom, vamos lá então. Aqui, o próximo exercício é o exercício número 3, também atividade de sala, né? Essa atividade de sala está na página 48 e está falando desse elemento, o iodo. E disse o mais importante, o número atômico do iodo é 53. Então, o que você faz? Você pega aqui o iodo, né? O símbolo dele é I, e tem 53 elétrons para distribuir. Esse 53 elétrons para distribuir fica lá, 1s2, 2s2, 2p6, deu 10. Aqui, até aqui deu 20, aqui deu 30, 38, 48, mais 5, 53. Eu tenho que pegar a camada de valência. Se tem 5 camadas, a camada de valência é a 5. Eu tenho 5 aqui e tenho 5 aqui. Tem que pegar as duas partes, não pode pegar só aqui, não. Se você pegar aqui, você não está pegando a camada de valência inteira. 5s2, 5p5.
5S2, 5P5. Bom, o que eu sei? Se ele tem 5 camadas, ele está no quinto período da tabela periódica. Lembra? O período indica o número de camadas. Como terminou em P, é de uma família o quê? Uma família A, certo? Se eu somar os elétrons da camada de valência, vai dar um total de 7 elétrons. Então, eu posso dizer que é família 7A, ou simplesmente posso dizer grupo 17, certo? Como é que chama os elementos da família 7A? Halogênios. Halogênios. Então, o iodo é um halogênio, né, do quinto período, certo? Tá lá. Ok? Beleza? Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta específica. Eu pedi para vocês colocar o bom dia, né? Para a gente fazer a chamada, né? O seu nome, bom dia. Eu estou muito agradecido. Vamos aqui. Deixa eu ver, gente. Tem alguma pergunta até aqui? Se não tiver, eu recomendo que você faça alguns exercícios que eu vi que são bem interessantes de se fazer, tá? Para essa aula número 6 da Química 3, eu gostaria que você fizesse ainda o exercício 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Beleza? Bom, então vou deixar aqui digitado, tá? Aula 6. Exercícios 8, 9 e 10. Certo? Bom, beleza? Vamos ficando por aqui, tá, gente? Um bom almoço para todos. Desejo que a gente possa se ver logo, né? E força. Seja persistente nessas horas, tá bom? Grande abraço a todos.